Numa ligação elétrica a gente pode ter dois tipos de ligação. A gente pode ter a ligação em série e a ligação em paralelo. Qual a diferença das duas? A ligação série é um caminho só para todas as cargas. Então, por exemplo, a corrente sai daqui, passa pelas lâmpadas e retorna para a fonte, né? Então, o que acontece, por exemplo, se eu sacar uma lâmpada dessa aqui ou cortar o fio, simplesmente apaga tudo, né? Nesse tipo de circuito, a corrente para todas as cargas são igual, né? O que diferencia aqui é a tensão em cada uma, né? Então, como é um caminho só, a corrente é uma, só que por conta de ser cargas diferentes, né, a tensão vai se dividindo entre elas, né? Aqui é um diagrama multifilo do circuito aqui, né? Aqui a gente tem um circuito em paralelo. Um circuito em paralelo, tu tem vários caminhos diferentes, né, para energia, né? Então, tu tem um caminho para essa, tu tem um caminho para essa outra e tu tem um caminho para essa outra. Isso aqui tu tem a vantagem, tu pode sacar lâmpadas, outras ficam ligadas, tu pode cortar um fio que as outras continuam ligadas, né? E tipo assim, esse aqui é o circuito que se usa em instalação elétrica, né? Nesse circuito, a tensão para todas as cargas são iguais, mas o que diferencia é a corrente entre essas cargas. Então, por exemplo, se aqui tem 12 volts, vai ter 12 volts chegando aqui, né? O que vai diferenciar é a potência das lâmpadas e a corrente que vai ter em cada ramo aqui, né? Aqui tem um diagrama multifilar que eu fiz do esquema, né? Agora a gente vai aprender a fazer cálculos básicos em um circuito série, né? A resistência total de um circuito série não é nada mais nada menos que a soma de todos os resistores, que daí sim vai se ter a resistência equivalente, ou a resistência total. Esse circuito aqui, a resistência equivalente é 1990 ohms, né? Agora a gente tem que descobrir a corrente desse circuito aqui. Então, a fórmula da corrente total, né, é volts dividido pela resistência do circuito. Então aqui a gente tem um circuito de 220 volts em corrente contínua, né? Então IT igual 220 dividido por 1990. Aí T vai ser igual. Então, segundo aqui o cálculo, a gente vai ter 110 miliamperes, né? Que aqui está o resultado em ampere, né? Vou botar aqui 0,110 amperes, 110 miliamperes, né? Então, essa é a corrente que circula por todo esse circuito aqui. Todas as cargas que tem aqui, tem essa corrente aqui. O que vai diferir é a tensão entre elas. Então, para te saber a tensão de cada carga, tu vai usar a fórmula do divisor de tensão. Então, para a gente calcular, aqui eu estou calculando o R1. A tensão que vai ter no R1, a gente vai pegar a tensão do circuito, multiplicar pela resistência do R1, ou pela resistência parcial, né, que é essa aqui de 30 ohms, e dividir pela resistência total. Então ficou assim, 220 volts, né, vezes 30 ohms, dividido por 1990 ohms. Vamos ver como vai ficar, só vou parar para calcular aqui. Então aqui no R1, né, a gente vai ter 3,316 volts. Então a gente vai ter aqui 316 volts. Porque eu botei, já tem ali, né? Agora a gente vai calcular o R2. Então no R2 é a mesma fórmula, né? Então a tensão aqui vai ser o volts, né, do R2, vai ser a tensão do circuito, que é 220 volts, vezes a resistência desse resistor aqui, que são 70 ohms, dividida pela resistência total, que são 1990 ohms. A gente vai fazer a fórmula aqui, né? Vou só parar e calcular agora.
Então, por esse cálculo, no R2, a gente vai ter 7,738 volts. Vou anotar aqui, 7,738 volts. 738 volts. Aqui eu já terminei de fazer o resto, né? No R1 a gente tem 3,316 volts. No R2 a gente tem 7,738 volts. No R3 a gente tem 9,949 volts. E no R4 a gente tem 198,994. Para saber que esses valores são certos, soma todos eles e a tensão tem que dar a mesma tensão que tem aqui. Aqui ficou um pouquinho menor porque desconsiderei uns quebradinhos que tinha ali. Então aqui, caso a gente queira descobrir a potência de cada resistor desse aqui, a gente vai usar a fórmula P é igual V vezes I, ou seja, a potência é igual aos volts vezes a corrente. Vou fazer aqui do R1, né, ser P igual, quanto tem no R1, 3,316, vezes a corrente desse circuito, que é 0,110 amperes, né? Sempre as unidades tem que estar no mesmo valor, né? Por exemplo, se aqui está em volt, aqui tem que estar em ampere, né? Se aqui está em milivolt, aqui tem que estar em miliampere. Tu não pode, tipo assim, aqui 110 miliampere, vou botar 110 miliampere aqui, que não vai dar certo. Então tu sempre tem que se preocupar em deixar na mesma medida. P igual. Então aqui a potência ficou 0,364 watts. 0,364 watts. Agora eu fiz todos os cálculos aqui, né? No R1 tem 0,364 watts. No R2 tem 0,851 watts. No R3 tem 1,094 watts. No R4 tem 21,889 watts, né? E a potência total é só somar as potências de todos os resistores, né? Que aqui a gente achou 24,198 watts de potência, que é a potência desse circuito todo. Num circuito em paralelo a coisa já muda um pouquinho, né? Porque diferente do circuito série, que a corrente é toda a mesma para todas as resistências, aqui vai ser diferente, né? Cada resistência vai ter uma corrente dela mesma, específica, né? E tipo assim, para te achar a resistência total desse circuito, não é só simplesmente somar todos os valores de resistência desses resistores aqui. Tipo assim, tu tem que fazer um cálculo para achar o resistor equivalente, né? O que seria o resistor equivalente? Um resistor que poderia substituir esses três aqui, né? Que equivaleria. Eu não botei o valor de resistência, né? Vamos inventar um aqui. Vamos botar 100 ohms. Lindo e maravilhoso, mas é isso aí, né? E como é que é o cálculo do resistor equivalente? Tem até um cálculo que é por MMC, mas dá muito trabalho, né? E tem o cálculo que eu vou fazer aqui agora, que ele equivale a dois resistores, né? Que ele só pode usar 2 resistores nesse cálculo, mas não tem problema, né? Então, como é que é esse cálculo, né? Resistência equivalente é igual. Aqui eu vou usar um R1 e um R2 primeiro. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, esse é o cálculo, a fórmula, né, que tu consegue achar o resistor equivalente. Aqui eu vou agrupar 2 por 2 aqui, né, de 2 em 2 resistores, né, porque esse cálculo só permite isso. Acima disso tem que usar o cálculo com MMC, né. Aqui, qual é a resistência equivalente? Volta a caneta. RE igual 20 vezes 97 dividido por 20 mais 97,
A RE que a gente vai ter aqui, RE igual. Aqui o resistor equivalente dessa grelha aqui é 16,581 ohms. Então, 16,581 ohms. O resistor equivalente, ele sempre é menor que o menor resistor do circuito aqui. Então, qual é o menor resistor? 20 ohms. Quanto deu? 16,581 ohms. Então, ele sempre tem que ficar menor que o menor resistor. Se ele ficar maior, então tá errado. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai dissecando o circuito, né? Então, o que a gente já tem agora? A gente já tem 2 resistores aqui. Então, mais um cálculo a gente já consegue achar o resistor equivalente, né? O cálculo é esse mesmo aqui, tá? Eu vou fazer aqui o cálculo e já volto. Então, aqui já fiz o cálculo do resistor equivalente dessa malha aqui. E o resistor equivalente dessa malha aqui é um resistor de 14,222 ohms, né? Então, em cima disso, a gente pode calcular a corrente total dessa malha aqui. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Que é a fórmula da corrente, que são a tensão dividido pela resistência. Então, I igual, com a tensão, 170 volts, dividido por 14,222, né? Então, a corrente nesse circuito aqui, a corrente total aqui, que sai dos polos da bateria aqui, vai ser 11,953 amperes. 11,953. Então, essa é a corrente total do circuito. Agora, digamos que a gente queira calcular a corrente de cada resistor aqui. Tem também a fórmula do divisor de corrente. Só que a gente pode usar essa fórmula aqui também, é a mesma coisa, né? Então, aqui, I igual, né? Os volts dividido pela resistência. Então, I igual, qual é o R1? Tem 170 volts, dividido pela resistência de 20 ohms. I igual, corrente lá, serão 8 amperes e meio. 8,5, né? Agora eu vou calcular os outros aqui e já volto. Aqui eu calculei, aqui está o cálculo do R1, deu 8 amperes e meio. O R2 deu 1,752 amperes, né? E o R3 deu 1,7 amperes. Então aqui, também é uma maneira de fazer esse cálculo aqui, né, da corrente total, né, sem precisar fazer a associação de resistores, né, que é a soma das correntes, né. Então aqui a gente deu 11,952 amperes, né, deu um decimal a menos aqui porque eu desconsiderei uns quebrados tudo aqui, mas se botasse os números quebrados aqui da conta ia dar certinho. Então aqui, para calcular a potência total do circuito, né, a gente vai usar essa fórmula aqui, né, que são a tensão vezes a corrente, né, T igual, a tensão do circuito é 170, o resistor equivalente é 11,953, né, então a potência total do circuito é igual a 2.032 watts, então a potência total são 2.032 watts, a potência total. A gente pode também calcular a dos resistores, né, individualmente, né, que é a mesma fórmula, né, então vamos dizer o R1, né, é igual tensão vezes corrente, o R1 igual 170, a corrente da R1, 8,5 amperes. O R1 é igual, então no R1 a gente tem 1445 watts, né? Eu vou calcular os outros resistores aqui e já volto.
Somei o resto. Então, na potência total deu 2032 watts. O R1, 1445 watts. O R2, 297,84. No R3, 289 watts. E somando todas essas correntes aqui, deu 2031,84 watts. A mesma coisa que aqui, né? Só deu um pouquinho menos porque desconsiderei uns quebrados, né, na conta aqui.